Seção 1 das licenças. Artigo 59. Conceder-se-á a licença, inciso 1, para tratamento de saúde. 2, por motivo de doença em pessoa da família. 3, por motivo de maternidade ou paternidade, guarda ou adoção nos termos da lei. 4, por acidente em serviço. E 5, para exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de carreiras policiais civis, constituída na forma da Constituição do Estado, pelo período do mandato, sendo considerada como de efetivo exercício das funções e sem prejuízo da percepção da remuneração integral do cargo. Artigo 60. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido do policial civil ou ex officio, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens, sendo indispensável a avaliação médica. Artigo 61. O policial civil licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada. Artigo 62. A licença para tratamento de saúde depende de inspeção por junta médica oficial, até para o caso de prorrogação. Parágrafo 1º. A licença concedida dentro do prazo de 60 dias do término da anterior é considerada prorrogação. Segundo, o policial civil que, no curso de 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento de nova licença, houver se licenciado por período contínuo ou descontínuo de 3 meses, deverá submeter-se à verificação de invalidez. Parágrafo 3º. Declarada a incapacidade definitiva para o serviço, o policial civil será afastado de suas funções e aposentado ou, se considerado apto, reassumirá o exercício das funções imediatamente ou ao término da licença. Artigo 63. O policial civil acometido de doença grave, definida em portaria ministerial ou legislação específica, será compulsoriamente licenciado com vencimento ou remuneração integral e demais vantagens. Parágrafo único. Para a verificação da doença referida no caput, a inspeção médica será feita obrigatoriamente por uma junta médica oficial composta de 3 membros. Artigo 64. A licença será convertida em aposentadoria antes do prazo estabelecido de 2 anos ininterruptos, quando assim opinar a junta médica, por considerar definitiva para o serviço público a invalidez do policial civil. Artigo 65. A licença por motivo de doença em pessoa da família, não renovável no período de 12 meses após a sua concessão, será concedida com vencimentos integrais pelo prazo máximo de 90 dias, sendo admitida a prorrogação sem remuneração por até 120 dias. Parágrafo 1º. A licença a que se refere o caput somente será concedida se a assistência direta do policial civil for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo. Segundo, o requerimento da licença por motivo de doença em pessoa da família deverá ser instruído com laudo expedido por junta médica oficial. Terceiro, considera-se para o efeito deste artigo como pessoa da família, pais, filhos, cônjuge ou companheiro, com declaração de união estável, para a qual seja indispensável a assistência pessoal do policial civil, e esta não pode ser prestada simultaneamente com o exercício de suas funções. Artigo 66. Será concedida licença por acidente em serviço, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens inerentes ao exercício do cargo, pelo prazo máximo de 2 anos, observado o seguinte: inciso 1. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental que se relacione imediata ou imediatamente com as funções exercidas. 2. Equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida no exercício funcional, bem como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente. 3. Caso o acidentado em serviço necessite de tratamento especializado comprovadamente não disponível em instituição pública, poderá ter tratamento em instituição privada à conta de recursos da PCMG, desde que recomendado por junta médica oficial. 4. A prova do acidente deverá ser feita no prazo de 30 dias, contado de sua ocorrência prorrogável, quando as circunstâncias o exigirem, na forma de regulamento. Parágrafo único. Aplicam-se à licença por acidente em serviço as disposições pertinentes à licença para tratamento de saúde. Seção 2. Dos afastamentos e das disponibilidades. Artigo 67. Sem prejuízo da remuneração, o policial civil poderá afastar-se de suas funções
por 8 dias consecutivos por motivo de: inciso 1, casamento; 2, falecimento de cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo único. No caso do inciso 1 do caput, o policial civil comunicará seu afastamento com antecedência ao delegado de polícia ou ao titular da unidade a que esteja subordinado. Artigo 68. O chefe da PCMG poderá conceder afastamento ao policial civil sem prejuízo da remuneração. Inciso 1. Para frequentar cursos relacionados com o exercício das funções do cargo ocupado pelo policial civil, pelo prazo de 3 meses, prorrogável até o máximo de 3 meses. 2. Para participar de congressos, seminários ou encontros relacionados com o exercício da função, pelo prazo estabelecido no ato que o autorizar, parágrafo primeiro, o afastamento a que se refere o inciso 1 do caput não será concedido ao policial civil em estágio probatório ou que esteja submetido à sindicância ou processo administrativo disciplinar. Parágrafo segundo. O afastamento previsto nos incisos 1 e 2 do caput obriga ao atendimento dos interesses institucionais a apresentação de relatório circunstanciado e certificados que comprovem as atividades desenvolvidas. Parágrafo terceiro. O policial civil que não comprovar o aproveitamento da atividade desempenhada na forma do parágrafo segundo nos 30 dias subsequentes ao seu término, perderá o direito de computar o tempo de afastamento como tempo de serviço. Parágrafo quarto. O policial civil que tenha se afastado das funções para estudo, especialização ou aperfeiçoamento, sem prejuízo da remuneração ou com ônus para a Polícia Civil, ficará obrigado a prestar serviços pelo menos por mais 3 anos após o período do afastamento ou a ressarcir o Estado da importância despendida, inclusive com o custeio da viagem, em conformidade com o disposto em regulamento. Parágrafo quinto. Na hipótese de afastamento para participar de curso, congresso ou seminário no exterior ou para frequentar curso no país em prazo superior a 6 meses, o policial civil dependerá de autorização do governador do Estado. Artigo 69. O policial civil afastado não pode exercer nenhuma de suas funções ou outra, pública ou particular, diversa da que motivou o ato, sob pena de cassação do ato de afastamento e do imediato retorno às atividades. Artigo 70. O policial civil poderá ainda afastar-se das funções do cargo para: inciso 1, exercer cargo público eletivo; 2, concorrer a cargo público eletivo; 3, exercer cargo, alínea A, de secretário de Estado, secretário adjunto ou de subsecretário na Secretaria de Estado de Defesa Social ou cargos correspondentes na Controladoria Geral do Estado; alínea B, direção da Polícia Federal; C, de ministro de Estado; e a linha D, direção da Agência Brasileira de Informação. Inciso 4. Tratar de interesses particulares pelo prazo máximo de 2 anos. Parágrafo primeiro. Não será concedido, nas hipóteses previstas nos incisos 3 e 4 do caput, o afastamento de policial civil submetido a processo administrativo disciplinar que esteja em estágio probatório ou que reúna as condições previstas para a aposentadoria. Parágrafo segundo. O estágio probatório será interrompido nas hipóteses de afastamento previstas nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo terceiro. Na hipótese de afastamento prevista no inciso 3 do caput, o policial civil deverá optar pela percepção dos vencimentos e vantagens de uma das funções públicas exercidas. Quarto, o afastamento previsto no inciso 4 do caput não será considerado como efetivo exercício e dar-se-á sem vencimento e vantagens. Quinto, o afastamento do policial civil para concorrer a cargo público eletivo dar-se-á sem prejuízo da percepção de vencimentos e vantagens na forma da Lei Complementar Federal 64 de 1990. E parágrafo sexto, na hipótese do exercício de mandato eletivo, o policial civil não poderá exercer no âmbito da Polícia Civil cargos de direção, chefia, assessoramento e coordenação, observado o disposto no inciso 9 do artigo 29 e no artigo 38 da Constituição da República. Capítulo 6. Da aposentadoria, proventos e da pensão especial. Seção 1. Da aposentadoria. Artigo 71. O policial civil será aposentado, inciso 1, compulsoriamente. 2.
voluntariamente e 3 por invalidez. Parágrafo primeiro. A aposentadoria compulsória do policial civil ocorre aos 70 anos de idade nos termos da Constituição da República. Parágrafo segundo. É adotado regime especial de aposentadoria nos termos dos incisos 2 e 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição da República para o policial civil, cujo exercício é considerado atividade de risco. Terceiro, a aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período não excedente a 2 anos, salvo quando o laudo médico concluir anteriormente aquele prazo pela incapacidade definitiva para o serviço. Artigo 72. O policial civil será aposentado voluntariamente, independentemente da idade. 1. Se homem, após 30 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 20 anos de efetivo exercício nos cargos das carreiras a que se refere o artigo 76. Inciso 2. Se mulher, alínea A, após 30 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 20 anos de efetivo exercício dos cargos das carreiras a que se refere o artigo 76, e a linha B, após 25 anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos das carreiras a que se refere o artigo 76. Parágrafo 1º. Considera-se, no efetivo exercício dos cargos das carreiras a que se refere o artigo 76, a execução de funções de cargo comissionado da Polícia Civil de Minas Gerais, para o qual tenha sido nomeado ou designado o policial civil. Parágrafo 2º. Para obtenção do prazo mínimo de efetivo exercício dos cargos das carreiras policiais civis, poderá ser considerado o tempo de serviço prestado como militar integrante dos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, bem como de instituições congêneres de outros estados da Federação. Seção 2. Dos proventos. Artigo 73. O policial civil, ao ser aposentado, perceberá provento: 1 integral, a linha A, se contar com tempo para aposentadoria especial. A linha B, se for julgado mediante laudo de junta médica oficial capaz para o desempenho de suas atividades em decorrência de acidente no serviço ou por moléstia profissional ou alienação mental, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, disseminado, pênfigo foliáceo, cegueira, estados avançados da doença de Paet, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, fibrose cística, doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondilartrose ankilosante, hepatopatia grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço. Tem várias doenças, né? Inclusive algumas aqui com dificuldade de nomenclaturas aqui, dificuldade de pronunciamento. Mas enfim, as bancas não cobram tanto, né? Os tipos de doença na qual você poderia ser aposentado, tá? Inciso 2. Proporcional à razão de tantas cotas de 1/30 do vencimento básico quanto forem os anos de serviço nos demais casos. Parágrafo 1º. Ao policial aposentado em razão de invalidez permanente, considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza policial civil em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado, no cumprimento do dever profissional, é assegurado o pagamento mensal de auxílio invalidez de valor igual à remuneração de igual nível, incorporado ao seu provento para todos os fins. Parágrafo 2º. O provento integral a que se refere o inciso 1 do caput corresponderá à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e será reajustado na mesma data e em idêntico percentual sempre que se modificar a qualquer título a remuneração dos policiais civis em atividade, sendo estendido ao policial civil aposentado todo benefício ou vantagem posteriormente atribuídos ao cargo ou função em que se deu a aposentadoria, inclusive os decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria nos termos da Constituição da República. Seção 3. Da pensão especial. Artigo 74.
A família do policial civil que falecer em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no estrito cumprimento do dever é assegurada pensão especial que não pode ser inferior ao vencimento de demais vantagens que percebia à época do evento. Parágrafo único. A pensão especial de que trata o caput será reajustada nas mesmas bases do reajustamento que for concedido à remuneração do cargo equivalente. Artigo 75. Disposições relativas à concessão de pensão especial e seus beneficiários serão tratadas em lei específica. Título 4. Das carreiras policiais civis. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 76. As carreiras policiais civis são as seguintes: inciso 1, delegado de polícia; 2, escrivão de polícia; 3, investigador de polícia; 4, médico legista e 5, perito criminal. Parágrafo único. Integram ainda o quadro de pessoal da PCMG as carreiras administrativas instituídas na forma de lei específica. Artigo 77. A estrutura das carreiras de que trata o artigo 76 e o número de cargos de cada uma delas são as constantes no anexo 1 desta lei complementar. Artigo 78. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se: inciso 1, carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo, agrupados segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira. 2. Cargo de provimento efetivo, a unidade de ocupação funcional do quadro de pessoal privativo de servidor público aprovado em concurso, com criação, remuneração e quantitativo, definidos em lei ordinária e ainda com atribuições, responsabilidades, direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei complementar. 3. Quadro de pessoal, o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão de órgão ou de entidade. 4. Nível, a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus com os mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades. E 5. Grau, a posição do servidor no escalonamento horizontal, no mesmo nível de determinada carreira. Artigo 79. As atribuições dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras policiais civis são essenciais, próprias e típicas de Estado, têm natureza especial e caráter técnico-científico-jurídico para a carreira de delegado de polícia e caráter técnico-científico para as demais derivados da aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e naturalísticas na forma da Constituição da República. Parágrafo primeiro. Ao policial civil são conferidas, além das atribuições específicas de seus cargos, estipuladas no anexo 2 desta lei complementar, as funções de polícia judiciária e de investigação criminal, para o estabelecimento das causas, circunstâncias, motivos, autoria e materialidade das infrações penais, administrativas e disciplinares, inclusive os atos de formalização em inquérito policial, termo circunstanciado de ocorrência, laudos periciais ou outros procedimentos, instrumentos e atos oficiais, incumbindo-lhe ainda, inciso 1, realizar busca pessoal e veicular, no caso de fundada suspeita de prática de infração penal ou de cumprimento de mandados, bem como efetuar prisões. 2. Exercer atividades relativas à gestão científica de dados de inteligência, informações e conhecimentos pertinentes à atividade investigativa. 3. Desenvolver conteúdo pedagógico e disseminar conhecimentos em cursos realizados pela Academia de Polícia Civil. 4. Operar os sistemas corporativos, registrar informações, elaborar estudos de suporte à decisão, bem como alimentar os programas e as fontes de informações de sua unidade, mantendo-os atualizados na forma designada. 5. Exercer funções pertinentes à identificação civil e criminal e ao registro e licenciamento de veículo automotor e à habilitação de condutor. 6. Cumprir, fazer cumprir e executar as determinações e diretrizes superiores e atividades de competência da unidade em que tenha exercido para o cumprimento das funções da PCMG. 7. Sistematizar elementos e informações para fins de apuração das infrações penais,
administrativas e disciplinares. 8. Formalizar relatórios sobre os resultados das ações policiais civis, diligências e providências adotadas no curso das investigações. 9. Conduzir no exercício da função policial civil veículos oficiais, inclusive aeronaves e embarcações, para os quais esteja habilitado. 10. Atuar no desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas de trabalho. 11. Observar os prazos e formas estabelecidos para a elaboração e entrega de documentos oficiais produzidos em decorrência de suas atribuições, justificando formalmente os casos de impossibilidade. 12. Realizar a proteção, guarda e o registro formal da movimentação cronológica de procedimentos, documentos, substâncias, objetos, bens e valores arrecadados ou apreendidos mediante recibo durante o período em que com eles permanecer. 13. Colaborar com o fornecimento de dados e informações para a realização de estatísticas da unidade policial, na redação de ofícios e expedientes de interesse administrativo e no controle, arquivamento e organização de folhas e atestados de frequência, documentos e formulários do respectivo setor. Parágrafo 2º. Para o desempenho de suas funções, o delegado de polícia disporá dos serviços e recursos técnicos científicos da PCMG e dos servidores e policiais civis a eles subordinados, podendo requisitar, observadas as limitações legais, quando necessário, o auxílio de unidades e órgãos do Poder Executivo. Parágrafo 3º. A coleta de vestígios em locais de crime compete com primazia ao perito criminal, assegurada a máxima preservação por parte daqueles que primeiro chegarem ao local, a qual, depois de liberado, sujeita-se à análise dos investigadores de polícia para obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação criminal. Quarto, o exercício das atribuições dos cargos das carreiras a que se refere o artigo 76 é incompatível com qualquer outra atividade, com exceção daquelas previstas na legislação. Artigo 80. Os cargos das carreiras a que se refere o artigo 76 são lotados no quadro de pessoal da PCMG. Parágrafo único. São vedadas a mudança de lotação dos cargos das carreiras a que se refere o artigo 76 e a transferência de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da administração pública. Artigo 81. As carreiras policiais civis obedecem à hierarquia estabelecida entre os níveis que as compõem, mantido o poder hierárquico e disciplinar do delegado de polícia, nos termos do artigo 139 da Constituição do Estado, ressalvado aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, do Instituto Médico Legal, do Instituto de Criminalística e do Hospital da Polícia Civil. Parágrafo 1º. A hierarquia e a disciplina são valores de integração e otimização das atribuições, dos cargos e competências organizacionais pertinentes às atividades da Polícia Civil e objetivam assegurar a unidade técnico-científica da investigação criminal. Segundo, a hierarquia constitui instrumento de controle e eficácia dos atos operacionais, com a finalidade de sustentar a disciplina e a ética e desenvolver o espírito de mútua cooperação em ambiente de estima, harmonia, confiança e respeito. Terceiro, a disciplina norteia o exercício efetivo das atribuições funcionais em face das disposições legais e das determinações fundamentadas e emanadas da autoridade competente, estimulando a cooperação, planejamento sistêmico, troca de informações, compartilhamento de experiências e desburocratização das atividades policiais civis. Quarto, o regime hierárquico não autoriza imposições sobre o convencimento do policial civil, desde que devidamente fundamentado, ficando garantida sua autonomia nas respostas às requisições. Quinto, para fins de elaboração da política de remuneração das carreiras a que se refere o artigo 76, o princípio da hierarquia será gradativamente aplicado. Sexto, não há subordinação hierárquica entre o escrivão de polícia, investigador de polícia, médico legista e perito criminal. Artigo 82. A carga horária semanal de trabalho dos policiais civis é de 40 horas, vedado o cumprimento de jornada diária superior a 8 horas em regime de plantão, superior a 12 horas ininterruptas, salvo em caráter excepcional para a conclusão de determinada atividade policial civil. Parágrafo 1º.
O chefe da Polícia Civil, mediante aprovação do Conselho Superior da PCMG, poderá estabelecer regras complementares para cumprimento da jornada de trabalho dos policiais civis. Parágrafo segundo. O funcionamento do plantão de delegacias de Polícia Civil ocorrerá no período noturno, finais de semana e feriados, nos termos de instrução do Conselho Superior da PCMG. Terceiro, aplica-se o disposto neste artigo aos servidores da PCMG que, na data da publicação desta lei complementar, forem detentores de funções